Vamos lá, ajustando aqui, começar, né? Uma série de dicas sobre ação penal. Ação penal, um tema super relevante, não só para o direito processual penal, mas como para a própria prova de direito penal e para a legislação penal especial. Começando, a gente tem que saber qual é a natureza jurídica da ação penal. A ação penal é o direito público subjetivo, é um direito público do Estado. E tema relevante para a prova, que esse aqui o foco é mais OAB, claro que irei aprofundar também, mas as dicas serão baseadas principalmente para a OAB. Então a gente vai falar do exercício, da ação penal, quais são as condições, que é um assunto que pode ser cobrado em prova. Tradicionalmente, segundo a doutrina de Henrique Túlio Lieberman, processualista, ele divide as condições em três: a legitimidade, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir. Só que para o direito penal ele não se contenta apenas com essas três condições. E são condições, não são condições da ação, porque a ação é um direito incondicionado, é um direito abstrato, autônomo, incondicionado. São condições para o exercício da ação penal. Então, como eu falei, tradicionalmente são três, mas o direito penal, a maioria da doutrina ainda coloca a justa causa como condição da ação. E a justa causa, ela é revertida da seguinte forma: pelo mínimo probatório. Tem que ter um mínimo probatório, e esse mínimo probatório ele compreende o fumus commissi delicti, que está compreendido na existência do delito e na existência de indícios de autoria, na materialidade e indícios de autoria. Então eu falei quatro condições da ação. É importante pegar o Código de Processo Penal para poder acompanhar agora o que eu vou falar, porque tem parte da doutrina que não enxerga a justa causa como condição da ação. Tem como pegar tem como pegar o Código de Processo Penal? No Código de Processo Penal, falando de cabeça aqui, o artigo 395, ele coloca a justa causa fora das condições da ação. Fala que a denúncia ou a queixa deverá ser rejeitada quando não tiver as condições da ação, num inciso, e coloca que deve ser rejeitada quando não tiver a justa causa em outro. Então, por isso que parte da doutrina entende que justa causa não seria uma condição da ação, pelo próprio código, pelo legislador ter colocado ele fora das condições da ação. Agora, há a doutrina também que fala que ele está num inciso separado porque ele é uma condição super especial, que para o direito penal tem que ter materialidade. O delito ele tem que ter uma materialidade. Tem que ter o indício de autoria, não pode ser promovida a ação penal sem que esteja acontecendo isso. Então seria uma condição para o exercício da ação ainda muito mais importante do que as demais. Então o que sustenta ela ser uma quarta condição da ação, condição do exercício do direito de ação, seria isso. E ainda há doutrinadores como o André Nicoliti e o Afrânio Silva Jardim, olha só, em tema de dicas falando sobre Afrânio Silva Jardim. Top dos top. O Afrânio Silva Jardim, ele diz ainda que é uma das condições da ação a originalidade. E esse tema até caiu para delegado do Pará. E muitos erraram porque ninguém nem conhece essa condição da ação. Poucos autores colocam a originalidade como a quinta condição da ação. E o que significa essa originalidade? A originalidade é aquela condição, aquela ação, ela tem que ter sido única, não pode ter tido outra igual. Por isso que é o termo originalidade. Então, e essa originalidade ela ainda se baseia no seguinte: não pode ter ocorrido coisa julgada e nem
uma litispendência. Caso ocorra a litispendência, é resolvido pelo seguinte: a primeira ação é que prevalece, a primeira ação que foi intentada é que vai prevalecer. Então falei as 5 condições do exercício do direito de ação. E a reforma do novo Código de Processo Civil, ela ainda eliminou a possibilidade jurídica do pedido, porque ela inclui, né, a possibilidade jurídica do pedido dentro do próprio interesse de agir. Se não tem possibilidade jurídica do pedido, você não tem interesse de agir, então não precisaria ter essa condição da ação. Mas o que é adotado, o que não tem discussão, são as primeiras 3 que eu falei: legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, justa causa, tribunais superiores aceitam, maioria da doutrina aceita, mas parte da doutrina nega isso porque o Código coloca como condição de rejeição da denúncia ou da queixa numa situação fora das condições da ação. Está no 395 do CPP. Se eu não me engano, inciso 2 ou 3. Aí foi falado, né, de todas as condições da ação. Deixa eu colocar aqui os temas principais para a gente continuar debatendo. Só um instante aqui, ajustar a câmera. Ah, tá. Aproveitando que estou falando em condições da ação, falar dentro do interesse de agir, nós temos um tópico que é a chave, é uma aposta para cair em prova de polícia, prova da OAB. É assunto super recente, vai ser cobrado isso daí, que é prescrição em perspectiva ou prescrição virtual. Isso está dentro do interesse de agir. Por quê? Quando o Estado já verifica que vai ocorrer uma prescrição, para que continuar aquele processo? Não teria essa necessidade de continuar esse processo, então não teria interesse de agir, então não teria uma das condições da ação, e a denúncia ou a queixa já deveria ser rejeitada, só que foi sumulado isso, que não é aceito. Súmula 438 do STJ: não é aceita a prescrição virtual ou prescrição em perspectiva, aquela prescrição que ainda vai acontecer. Isso aqui não concordo, porque vai de encontro o próprio interesse de agir, mas isso é sumulado, então caiu para a prova da OAB, vai ter que marcar que não é possível a prescrição em perspectiva, ela é também conhecida como prescrição virtual. Aí a gente tem que fazer um paralelo, se isso aqui é ação penal, ela é apenas uma das partes da persecução penal. No vídeo anterior eu coloquei que o inquérito policial ele era a primeira parte da persecução penal. Aí agora, juntamente com a ação penal, forma-se a persecução penal. Inquérito mais ação penal, persecução penal. E o que isso tem de relevante, O inquérito policial, no vídeo anterior eu falei que uma das funções dele, que ele tem a função preservadora, de proteger o inculpado. As condições da ação exercem esse mesmo papel. As condições da ação ela funcionam como um filtro. Esse filtro só vai permitir se realmente existir materialidade e indícios de autoria, para que a pessoa não seja submetida a um processo judicial desnecessariamente. É muito gravoso para a pessoa ser submetida a um processo criminal. E essa filtragem que as condições da ação exercem, ela funciona para proteger o status de dignidade daquele acusado. Agora, outro assunto importante é fazer a diferença da ação penal pública para a ação penal privada. A ação penal pública é privada. A grande diferença está dentro da legitimidade. Quem tem a legitimidade para intentar a ação. Da ação pública é o Ministério Público. Constitucionalmente isso é previsto. E na ação penal privada, o ofendido. Só que há muitas diferenças.
de uma para outra. Vamos bater aqui cada tópico desse. Na ação penal pública, quando que vai ser uma ação penal pública? Se a lei não disser nada a respeito, a ação penal é pública. A ação penal é pública. E só uma observação. Toda ação penal ela é pública, né? A legitimidade que é transferida para outra pessoa, porque o direito de punir pertence ao Estado. Então toda ação penal é pública. A legitimidade que é diferente. Na ação penal privada, se está defendendo em nome próprio direito alheio. O que é isso? Você está defendendo em seu nome direito que é do Estado. O direito de perseguir em juízo, o direito de punir é do Estado. Então vamos falar aqui dessas diferenças. O artigo 100 do Código Penal ele fala isso. A ação penal será pública, ressalvado quando a lei mesmo falar. Então existem dispositivos que são inúteis. No ECA ele fala que a ação será pública. Não precisa falar. Se ficar omisso, já sabe que a ação penal vai ser pública. Existe até um macetezinho que os concurseiros usam para decorar. Ele não abrange todos os casos, mas facilita. Às vezes na hora da prova você esqueceu e você pode usar esse macete. É o CELIA. Cada letrinha dessa funciona como seria uma lei. O C de consumidor, o E do ECA, o L, licitações, o I do idoso, tem o A e o ambiental. Nesse CELIA, como eu acabei de falar, pode marcar sem medo, e provas cobram isso. Já vi prova da SESC perguntando, a ação será sempre pública, condicionada? Pode marcar que é, isso aí é um macetezinho. Um CELIA. Anota isso daí, que eu não gosto muito de macetes que a pessoa tem que aprender, mas às vezes na hora do sanhaço, né, pode ajudar. E depois com o estudo isso daí vai aperfeiçoando, vai melhorando. Então falando aqui, vamos falar dos princípios, né, da ação penal. Não falo dos princípios agora não, vou falar aqui primeiro da classificação, né? Falei da pública e da privada. Vamos fazer as classificações primeiro. Os princípios são muito importantes, eu vou falar ainda. Mas vou seguir aqui o roteiro que eu fiz. A pública, ela se divide em pública incondicionada. O próprio nome já diz, não requer nenhuma condição para o seu exercício. Existe a condicionada à representação, a condicionada à requisição do ministro da Justiça e a pública subsidiária da pública. Isso aí muitos não sabem. Pública subsidiária da pública. Querendo anotar, eu vou falar devagar de novo. Como que se divide a ação penal pública? Pública incondicionada, pública condicionada à representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça e pública subsidiária da pública. Essa subsidiária da pública, vou falar em um tópico só dela, só para ela, que ela é super importante. Não acredito que ela seja cobrada em OAB, mas ela vai trazer um conhecimento de direito constitucional, vai trazer um conhecimento de direitos humanos que podem ser cobrados nessas duas provas. E pode ser cobrado numa segunda fase, né? Talvez até mais de delegado, promotoria, defensoria pública. Esse assunto pode ser cobrado. Para a OAB, eu acredito que possa ser cobrado na matéria de constitucional, na matéria de direitos humanos, ou talvez numa segunda fase, ou de constitucional ou de direito penal nas questões discursivas. Agora, a incondicionada a gente não precisa falar, né, que é anormal, não sendo falada o que é, qual tipo de ação penal que é, ela vai ser incondicionada. E agora temos a condicionada à representação. Dentro dessa representação surge uma outra aposta para a questão de prova. E essa eu acredito que acredito fielmente que possa cair para a OAB. Eu anotei que sim, a minha aposta para a OAB. Sem a representação, não pode ser iniciada ação penal. Se não pode ser iniciada ação penal, muito menos o inquérito policial, muito menos. Então, o delegado ele não inicia um inquérito policial
sem a representação, nos crimes condicionados à representação. E o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Então, o que isso é? Isso é uma condição de procedibilidade. E anota isso, que pode se cobrar da seguinte diferença: a diferença entre condição de procedibilidade e condição de prosseguibilidade. Procedibilidade e prosseguibilidade são dois institutos diferentes. A condição de procedibilidade, ela tem aplicação tanto na condicionada representação como na condicionada requisição do Ministro da Justiça. Na requisição do Ministro da Justiça, ocorre nos crimes contra a honra de presidente da República e chefes de governo estrangeiro. Então, sem a requisição e sem a representação, não se inicia a ação penal. Então, a condição de procedibilidade é a condição de iniciar o procedimento. E não confundir com a de prosseguibilidade. Essa condição ocorre quando o processo já se iniciou, já está no trâmite, mas ele não pode prosseguir sem aquela condição. É o que ocorre no que é previsto no artigo 142 do CPP. Deixa eu confirmar para não falar o artigo errado. Mas é quando ocorre uma superveniência de doença mental e a pessoa não pode se defender. Então o processo fica parado, entre aspas, porque o termo correto é suspenso, e só pode ser reiniciado quando essa condição mental dele volta ao normal. Então, uma condição de se prosseguir. Então, anota esses dois termos, procedibilidade e prosseguibilidade. Artigo 142 não, eu errei, 152. Ele diz o seguinte: se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Nesse dispositivo não ocorre a chamada crise das instâncias. Olha quantos termos que eu estou falando: prosseguibilidade, procedibilidade, condição de originabilidade. São vários termos importantes e que podem ser cobrados. O da originalidade foi cobrado para a prova de delegado do Pará. Então, a minha aposta, que é a procedibilidade e prosseguibilidade, anotem também. A condição mental, que o processo tem que ficar suspenso, é prosseguibilidade. É do processo prosseguir. É meio que autoexplicativo, mas pode confundir. E procedibilidade de iniciar. A representação e a requisição são condições de procedibilidade. Por favor, anote isso daí, porque eu considero isso muito importante. E como eu estava falando que não ocorre a chamada crise das instâncias, porque aqui o prazo prescricional ele não fica suspenso. Quando o prazo prescricional e o processo ficam suspensos, ocorre a chamada crise das instâncias. Isso ocorre na citação por edital, quando ele não comparece, citado por edital, nem ele nem o seu advogado. A chamada crise das instâncias. Aqui não ocorre, porque aqui só fica suspenso o processo e o prazo prescricional fica prosseguindo. Ainda dentro da ação pública condicionada à representação, a gente tem que falar a natureza dessa representação, e uma dessas naturezas eu já falei, que é a condição de procedibilidade. Agora tem que falar da eficácia dela. Ela tem eficácia objetiva. Por que eficácia objetiva? Porque quando você representa, tá muito rápido isso daí? Eu estou falando muito rápido? Então vou continuar. Não falou nada. O vídeo é quase que exclusivo para você. Então, ela tem eficácia objetiva. Por quê? Porque quando você representa, você não representa contra os sujeitos que praticaram o crime. Por isso que ela não tem eficácia subjetiva. Você representa em relação ao fato. Então, anotar. Eficácia, ela tem uma eficácia objetiva. Eficácia objetiva. E já que a gente está falando de representação, a gente ainda tem que falar da retratação da representação. E como ocorre? Ela tem uma diferença, que é uma outra aposta minha para a prova, é fazer a diferença do que ocorre no CPP e o que ocorre na Lei 11.340 de 2006.
que é a Lei Maria da Penha. Porque a retratação ela pode ser feita, de acordo com o CPP, que é a regra geral, até o oferecimento da denúncia. Oferecimento. Já na Lei Maria da Penha, guarde o número da lei, que a prova talvez não fale o nome da lei. Manda o número da lei e você tem que saber. É obrigação, né, do concursando saber isso daí. Lei 11.340. Como eu falei, no CPP é até o oferecimento que a pessoa pode se retratar. Na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, é até o recebimento. Então anota isso. Lei Maria da Penha, recebimento. Lei Maria da Penha, recebimento. CPP, não falou nada, é CPP. CPP é a regra geral. Então não falou nada, é até o oferecimento. E o que as provas fazem? Elas fazem essa troca. Colocam uma na outra para fazer você errar. Isso aí é simples. Por isso que eu falo que é uma aposta. Já que a gente estava falando da condição de procedibilidade, a outra condição que eu falei é a requisição do ministro da Justiça. E só inteirando aqui, será que existe retratação da requisição do ministro da Justiça? De falar a posição majoritária. Posição majoritária é que não existe. Por quê? Porque aí envolve a credibilidade da Justiça. Um ato que é feito pelo ministro da Justiça, ele não pode ficar indo e voltando, né? Se seria errado. É um ato feito de forma calma, forma pensada, forma totalmente refletida. Quem defende muito isso é Nestor Távora. Mas outros doutrinadores colocam majoritariamente isso porque não há previsão legal de retratação da requisição do ministro da Justiça. E agora, ainda dentro da retratação. E retratação da retratação? Existe esse instituto? Retratação da retratação? Se for, o que a maioria fala? A maioria fala o seguinte: se for dentro do prazo decadencial, dentro do mesmo prazo decadencial, é que pode. Ou seja, o prazo decadencial é de 6 meses a contar de quando se sabe quem é o autor. Não é da ocorrência do fato. Isso é uma outra pergunta de prova. Outra pergunta, fácil de prova. De quando começa o prazo decadencial. É de quando você sabe, né, de quando o ofendido sabe de quem é o autor do crime e não do fato. Então, dentro desse lapso temporal de 6 meses, ela poderia retratar. Só que na Lei Maria da Penha há uma seguinte previsão, uma previsão diferente contra isso. Para que se retratar, para que haja retratação dentro da Lei Maria da Penha, tem que ser numa audiência especialmente designada para esse fim, na presença, né, do magistrado, é uma audiência, e ainda tem que ser ouvido o Ministério Público. Isso aí é importante. Olha só o que a gente está abordando. A gente já está abordando leis penais especiais, que também é um assunto que pode ser cobrado nessa prova da OAB. Só que existe uma especificidade aí nessa Lei Maria da Penha. Isso daí é importante. Se for fazer retratação, tem que ser uma audiência designada especialmente para esse fim e ainda tem que ser ouvido o Ministério Público. E o que as provas costumam colocar na presença do Ministério Público? Não é, tem que ser ouvido e não na presença. Por isso que eles fazem essas trocas na prova e o aluno vai errar. O aluno erra. Então já estou dando aqui o bizu, o macete, falando como é cobrado. Isso aí eu já verifiquei, né, em provas anteriores, é cobrado. É simples, mas a pessoa acaba caindo nisso daí. Vamos fazer a continuação. Ainda sobre a representação, e quando essa vítima for menor de idade? Quando começa esse prazo decadencial? Complicado, né? Isso daí é mais complicado, né? Isso, e sim, para o menor de idade, de quando vamos
dar uma aprofundada, que são possíveis temas também. O que o STJ, né, considera como a vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade, para o menor de 14 anos, ela é considerada absoluta. Então, independente se a pessoa já tinha vida sexual definida, se era consentido de ambas as partes, se os pais permitiam, ali ocorre estupro e a ação penal será pública e incondicionada. Então o STJ faz uma presunção absoluta de vulnerabilidade abaixo dos 14 anos. E o outro entendimento também é que a pessoa vulnerável também não só é menor de 14 anos, ela pode estar num estado físico, num estado mental que ela torna vulnerável e ela não pode reagir àquele fato. E ele só considera vulnerável quem já pré-existia a vulnerabilidade, não é aquela vulnerabilidade do momento. A vulnerabilidade do momento é que, por exemplo, a pessoa vai pra balada, né? Tá no Rio de Janeiro, Lapa, bebe todas, fica doidona e acaba sendo estuprada. Pessoas fazem relação sexual com ela e não vai ser considerado vulnerável. Por quê? Porque aquela vulnerabilidade foi daquele momento. E para o STJ a vulnerabilidade tem que pré-existir. Então, já falei, isso aqui é uma outra aposta. E o seguinte, é até meio estranho, mas o que a gente tem que considerar também é o seguinte: mesmo quando resulta lesão corporal ou resulta em morte, é um erro do legislador não ter observado isso. A ação é pública condicionada à representação, né? E se houve morte, quem representa é aquela regra do CAD, chamado, são regrinhas para a pessoa decorar, né? Que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Esses vão poder representar no caso que se houve morte. É controverso isso daí, mas se eu não me engano até tramita uma DIN em relação a isso. Mesmo havendo morte, é pública, condicionada à representação. A outra aposta é na legitimidade, nos crimes contra a honra de funcionário público. É chamada legitimidade concorrente. Acho que é a única hipótese de legitimidade concorrente. Isso daí está sumulado. Se quiser anotar, é a súmula 614, que fala o seguinte: é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão das suas funções. É a única hipótese que eu conheço de legitimidade concorrente, que tanto o particular quanto o Ministério Público tem legitimidade. Essa é uma grande aposta, porque isso daí é um tema sumulado, súmula 614. Então, se o funcionário público quiser fazer, é mediante queixa. Ou ele pode representar e o Ministério Público fará ação penal condicionada à representação. E essa legitimidade são excludentes. Além de ser concorrente, ela é excludente. Se fez uma, não pode ser feita a outra. Se já fez a queixa, não pode fazer a representação. Se ele fez a representação e o Ministério Público promoveu a denúncia, ele não vai poder promover a queixa. Uma exclui a outra. Ela é chamada de legitimidade concorrente. Esse termo excludente estou falando para aprofundar, né? Mas ela é excludente. Feita uma, não pode ser feita outra. Isso aqui é uma outra aposta. Então, olha só, as apostas: condições para o exercício da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, na legitimidade concorrente. Aí vou falar também dos princípios de cada uma, que isso daí sempre cai. E também vou falar um pouco lá da Lei Maria da Penha, que isso daí sempre cai também. Eu falei que eu vou fazer um tópico só sobre a pública subsidiária da pública, né? Que a gente saiu da pública condicionada, né? A representação. E agora a requisição no Ministro da Justiça eu já falei, que é nos crimes contra
a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E agora seria pública subsidiária da pública. Eu vou falar num tópico em separado, porque tem uns termos de ações penais que são meio complexos, que eu acredito que possa cair numa segunda fase, e vou incluir esse tema juntamente com eles. Então vamos dar sequência. Agora falar da ação penal privada. Já falamos da pública, agora eu vou falar da ação penal privada. A ação penal privada ela pode ser exclusiva, a personalíssima e a privada subsidiária da pública. Privada subsidiária da pública. A exclusiva é a que todo mundo sabe, é a normal. E temos a personalíssima. A personalíssima só existe uma única hipótese, pode colocar assim, só existe esta hipótese. Vou passar o artigo em que ela ocorre, o artigo 236 do Código Penal, que é o induzimento para contrair, induzimento e instigação para contrair casamento. Vou ler o artigo. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Só existe esse delito, que é de ação penal privada personalíssima. É personalíssima porque, mesmo com a morte da pessoa, os sucessores não poderão sucedê-lo. Por isso que o termo personalíssimo. E aqui ocorre uma pergunta que, se cair, derruba meio mundo. Qual a única hipótese em que ocorre extinção da punibilidade pela morte do autor? Porque a extinção da punibilidade ocorre a morte do autor, pela morte da vítima, porque ocorre pela morte do autor, que não tem como punir o cara que já morreu. Aqui ocorre pela morte da vítima. É o único caso, que é a ação penal personalíssima, ação penal privada personalíssima, que é no induzimento, na instigação, induzimento para contrair casamento. É o artigo 236 do Código Penal. É a única hipótese que vai ocorrer extinção da punibilidade pela morte da vítima. E agora, voltando aqui, na ação penal exclusiva. Porque na ação penal exclusiva ocorre o assunto o instituto, da sucessão processual, que não ocorre na personalíssima. Ocorre na exclusiva, mas não ocorre na personalíssima. Interessante anotar, porque isso daí vai dar um nó na cabeça de vocês já. E quando ocorre a sucessão processual, morreu, são chamados a suceder o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Nessa daí. Aí aqui existe uma outra aposta para a prova. Qual que seria? A substituição processual e a sucessão processual. A diferença entre esses termos. Sucessão processual e substituição processual. A substituição processual, ela ocorre, normalmente já nessa ação penal exclusiva. Por quê? Você está substituindo o titular da ação penal, você está substituindo o Estado, já está substituindo. É diferente de sucessão processual. Os dois começam com S, pode confundir, mas são coisas completamente diferentes. A sucessão você vai ver no caso da morte. Na morte do querelante vai ocorrer a sucessão processual. E a substituição processual, porque o direito de punir, como eu falei no início desse vídeo, esse direito de punir é do Estado. Então ocorre a substituição processual. Na ação penal privada está ocorrendo a substituição processual, mas também poderá ocorrer a sucessão processual com a morte do querelante. Então, anotem a diferença desses dois termos, que, se for perguntado, eles vão trocar e para fazer você errar, que são termos muito semelhantes, muito parecidos.
E a desculpa, falei tanto de sucessão que ficou na cabeça. E agora a privada subsidiária da pública. Essa aqui tem um status constitucional, ela tem uma previsão constitucional que está no artigo 5º, né, que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Essa vai ser a privada subsidiária da pública. Mas para que ocorra essa aqui, ela ocorre no caso de inércia. Não pode ter ocorrido a inércia. Se o Ministério Público ele agiu, não teve inércia. Ele pode não ter oferecido a denúncia, mas ele pode ter solicitado um arquivamento. Ele acha que não é o caso, que não há autoria, por exemplo, e solicita um arquivamento. Ele requer uma homologação do juiz pelo arquivamento. Então não houve inércia. Se não houve inércia, não vai caber a ação penal privada subsidiária da pública, que ela só vai ocorrer no caso de inércia do MP. E como que vai manifestar essa inércia? Deixa eu verificar aqui que eu tinha uma tabelinha de prazos, mas agora não vou achar. No CPP diz o seguinte, que a ação penal, ou a denúncia tem que ser oferecida em 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se ele estiver solto. Extrapolado esses prazos, vai aparecer a inércia do MP e vai poder ocorrer a ação penal privada subsidiária da pública. Agora, na Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, esse prazo é diferente, é de 10 dias. Ele não fala se preso, se solto. Geralmente vai estar preso. E na Lei de Abuso de Autoridade, esse prazo de 48 horas. Lei de Economia Popular, 10 dias. São esses daí que eu lembro. Teria que achar na tabela para verificar. Mas quais são os mais importantes? Abuso de autoridade, 48 horas. CPP, que faz essa diferença entre preso e solto. 5 dias preso, 15 dias solto. A partir daí vai ser demonstrada a inércia. E na Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, que são 10 dias. Isso daí é importante também. É importante que anote isso daí, porque são perguntas de prova. São perguntas de prova isso daí. E a partir, né, de quando o Ministério Público ele já recebe, por exemplo, os autos do inquérito, ele já se torna a autoridade coatora. Isso aí também é importante. Deixa eu verificar aqui, para falar dos princípios. Já falei, né? Já terminei a ação penal privada. Agora falar dos princípios. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Existem princípios que são exclusivos da ação penal pública, existem princípios que são exclusivos da ação penal privada e existem princípios que estão nos dois. Então vai haver um ponto de interseção aqui nos princípios. 3 princípios eles estão presentes em todas as ações penais. Esses 3 princípios eu considero, se você colocasse cada uma em um conjunto diferente, esses 3 princípios estariam ali naquele ponto de interseção, porque ele vai estar tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública. Teria aí como me dizer quanto tempo que eu já tenho? Eu acho que eu já estou falando muito, mas só que ainda tem muitos assuntos ainda para ser falados. Eu acho que eu já passei das meia hora, né? Mas isso aqui é importante, isso aqui eu vou ter que falar, não tem jeito. Quais são os princípios? Um é o princípio da inércia. Também tem um brocado que se usa, né, em latim, é no procedex judex ex officio. O juiz ele não pode agir de ofício. Ele só age se ele for provocado, tanto pelo querelante, ação penal privada, quanto pelo Ministério Público através da denúncia. O juiz ele não vai promover ação penal em virtude desse princípio. Anota. Você consegue colocar aí? Eu
eu vou soletrando ele aí para você. É no procedete judex ex officio. É difícil, né? Mas é só colocar. Significa a mesma coisa que o princípio da inércia. A máquina estatal ela só se movimenta se ela for provocada. Princípio da inércia. O outro é do non bis idem. Todo mundo sabe desse daí. Mesmo na ação penal privada. Por exemplo, se a pessoa foi absolvida por falta de provas, essas provas venham a surgir futuramente, ela não pode ser processada novamente por aquele mesmo fato. Então, eu já falei de dois princípios que se aplicam nas duas. Que se aplicam diretamente nas duas. O princípio da inércia, o do non bis idem, e agora o terceiro, é o princípio da intranscendência. É que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Por exemplo, aquela pessoa morreu, você não vai poder processar a família dela. Não para ação penal. Não estou falando em relação a efeitos civis. Falo para ação penal. São princípios da ação penal. Então já falei da minha teoria aqui do ponto de interseção dos princípios da ação penal pública e da ação penal privada. Ó, são dois círculos que quando um se encontra com o outro aqui, esse espaçozinho aqui assim, ó, né? Nesse espaçozinho aqui ocorrem esses três princípios que são aplicados nas duas. Então vamos falar agora de princípios exclusivos. Tem os exclusivos da ação penal privada e exclusivo da ação penal pública. Vou começar aqui da privada. Primeiro princípio, oportunidade ou conveniência, chamada oportunidade ou conveniência. Ela só vai oferecer, o querelante só vai oferecer a queixa se ela quiser. É oportunidade ou conveniência. E aqui, dentro desse princípio, nós temos o Instituto da Renúncia. O Instituto da Renúncia está dentro desse princípio. Anota. Isso aí anota. Isso aí você vai esquecer. Isso aí eu estou aprofundando, mas é um princípio exclusivo da ação penal privada, que pode ser cobrado e é muito importante. Por quê? Se você está dentro desse princípio, oportunidade de quê? De oferecer a queixa. Então, por que esse instituto está dentro dela? Porque você pode renunciar ao direito de queixa. Você renuncia ao direito de queixa. Você não renuncia depois de já ter feito. Aí você desiste. Você está desistindo da ação. Você renuncia antes de propor a ação. Então, dentro do princípio da oportunidade ou conveniência está o Instituto da Renúncia. Instituto que é da ação penal privada. Se colocar na prova que é um instituto da ação penal pública, está errado. Você vai errar. Então, não é. Aí, continuando, um outro princípio é o da disponibilidade. O querelante, o ofendido, ele pode desistir a todo tempo da ação que ele intentou. Ele pode desistir. E ele pode desistir como? Através dos institutos da perempção. Sabe o que é perempção? Esses são institutos da ação penal privada, da privada exclusiva. Ele não se aplica na privada subsidiária da pública. Esses institutos que eu estou falando aqui, renúncia, perdão, perempção, decadência, eles são institutos exclusivos da ação penal privada. E eles não se aplicam na privada subsidiária da pública. Por quê? Porque a privada subsidiária da pública ela tem natureza de pública. Então ela não se aplica nela. Isso aí é outra pergunta de prova. Aí voltando a falar do princípio da disponibilidade, que é a possibilidade que ele tem de desistir da ação. E ele desiste através do perdão. O perdão oferecido a um dos autores se estende a todos os demais. E ele pode através da perempção. A perempção pode ocorrer de várias formas. Não dando continuidade ao processo, abandonando por mais de 30 dias. Quando não aparece, no caso de morte, não aparece para suceder em 60 dias.
se a pessoa jurídica não se restabelece, isso aí é perempção. E o do perdão, você não tem como escolher, eu quero perdoar. Você, por exemplo, ofereceu ação penal em face de 5 pessoas. Você não tem como perdoar apenas um. Se você ofereceu o perdão, se estende a todos os demais. Então, já falei aqui sobre oportunidade de conveniência, disponibilidade e agora falar da indivisibilidade. Isso aqui é muito importante e ele vai fazer uma confusão danada quando chegar na ação penal pública, porque é uma controvérsia sobre isso. Mas saindo da controvérsia por enquanto, a indivisibilidade, a ação tem que ser proposta em relação a todos, você não pode escolher. Como eu falei lá do perdão, que se estende a todos, a ação você tem que ser proposta em relação a todos. A todos. Você não pode, por um 5, você não pode oferecer em relação a 4 e deixar um de fora. E aí tem um ponto controverso também. Se pode ser feita o aditamento depois. O Ministério Público, entendimento majoritário, que ele não pode fazer esse aditamento para incluir o que estava faltando, porque ele não tem legitimidade. Ele não tem legitimidade aqui. Então, se essa omissão de deixar um de fora ou mais de fora foi proposital, ocorre a renúncia ao direito de queixa. Se não foi, se não conhecia, o Ministério Público tem que cientificar o querelante para que ele faça o aditamento. Entendeu? Então a gente acabou aqui. Indivisibilidade, falamos de indivisibilidade, falamos da oportunidade de conveniência e da disponibilidade. Então vamos partir agora para a pública, os princípios da ação penal pública. Quanto tempo de vídeo? 1 hora já? 1 hora de vídeo? Tá tarde demais, né? Mas vamos continuar. Enquanto na privada é conveniência e oportunidade, aqui temos a obrigatoriedade. Estando diante, né, de um crime, havendo indícios, havendo materialidade, o Ministério Público ele não pode, eu vou, não vou, ele é obrigado a promover a ação penal. Então esse é o princípio da obrigatoriedade. E mesmo paralelo, lá não era disponibilidade, ele poderia desistir da ação, aqui é indisponibilidade. Ele não pode desistir da ação penal, ele também não pode desistir do recurso que ele haja interposto, ele não pode desistir da ação penal, ele pode até pedir absolvição, mas ele não pode desistir da ação penal. Ele não pode desistir de um recurso que ele haja interposto. Então esse é o princípio da indisponibilidade. Agora, onde é que eu falei que haveria a confusão? É o da in ou divisibilidade. In ou divisibilidade da ação penal pública. Para a prova, OAB, como esse vídeo foi gravado a pedido para a prova da OAB, vou recomendar seguir o entendimento do STF, um entendimento super equivocado. Eu vou falar o porquê desse entendimento, que não basta falar, tem que explicar o porquê desse entendimento. De que a ação penal pública seria divisível, porque o MP ele pode aditar a qualquer momento. Toda a doutrina, eu já li trocentos livros, manuais de processo penal, não vi um que falasse que estaria correto isso aqui. Posso citar Tourinho Filho, foi o primeiro livro de processo penal que eu li. Posso citar Paulo Rangel, o Manual de Paulo Rangel, foi o livro que eu adotei na minha faculdade, foi o livro que eu mais gostei, que me adaptei. Ele falava mesmo que era indivisibilidade. Isso tudo por quê? Porque o MP não pode escolher contra quem ele vai promover a denúncia, não. Tem que promover em face de todos. Eu posso falar André Nicoliti, posso falar Nestor Távora e Renato Brasileiro. Esses que eu li.
fora que em cada livro desse eles citam vários autores que estão nessa mesma linha de pensamento, que é indivisibilidade. Mas para a sua prova você vai marcar que é divisibilidade, porque o STF entende assim. E agora eu disse, por que ele entende assim? Ele quis esconder e afastar com isso a tese, a teoria do arquivamento implícito. Porque se o MP esqueceu de algum, para uma parte da doutrina, para aqueles que aceitam que existe o arquivamento implícito, haveria o arquivamento implícito. E só poderia ser oferecida denúncia se houvesse novas provas nesse arquivamento implícito. Então, o que ela fez? Ela tornou-se essa ação divisível para esconder essa teoria e falar que não aceita essa teoria do arquivamento implícito. Então ela considera como divisível. Então eu já falei, ela, estou tendo visita aqui, ela é obrigatória, ela é indisponível e ela é divisível. Mas por uma prova discursiva você vai abordar isso que eu falei, da divisibilidade. Né? E a ação penal pública ela é oficiosa e oficial. O princípio da oficiosidade e da oficialidade. Oficiosidade é que pode ser iniciada de ofício, ela não depende de provocação, e da oficialidade que ela é feita por órgão oficial do Estado, que é o Ministério Público. Então, abordei todos os princípios. E como eu falei agora, quero abordar umas ações penais especiais. Ouviram falar do termo ação de prevenção penal? Ação de prevenção penal, deixa eu até botar aqui na ordem para eu não esquecer nenhuma delas. Ação de prevenção penal é que ocorre na absolvição imprópria. O que é absolvição imprópria? Você absolve, imprópria porque não é verdadeiramente uma absolvição, porque você vai aplicar uma medida de segurança. Então a ação de prevenção penal é a ação que é promovida para aplicar a medida de segurança. Isso daí é o artigo 26 do Código Penal, então chamada ação de prevenção penal. Aí tem a ação penal secundária. Olha só como estou aprofundando demais mesmo. Ação penal secundária, o que é isso? A ação, ela originariamente, quando ela nasce, quando ela ocorre, ela tem uma legitimidade. Mas essa legitimidade ela pode ser transformada. Isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Os crimes contra a honra, qual é a ação penal que é a regra dos crimes contra a honra? É a ação penal privada. Mas, por exemplo, se for contra a honra de presidente, como eu falei, que ação penal é essa? Ela é uma ação penal pública condicionada à requisição. Então olha como que é a mudança. Na origem, ela é uma ação penal privada, mas ela pode ser uma ação penal pública condicionada à representação nesse caso. Então, a isso nós damos o nome de ação penal secundária. E uma outra, chamada ação penal extensiva. Agora não estou nem mais achando onde está. A ação penal extensiva ela ocorre nos crimes complexos. Se uma das partes desses crimes complexos ela envolver partes que sejam de ação penal pública, toda ação penal será pública. Não será parte pública e parte privada. Se o crime complexo ele envolver parte que seja pública, toda ação será pública. Isso é chamada ação penal extensiva. O exemplo disso é a injúria real, que é a injúria onde ocorre as vias de fato, ocorre a lesão. A injúria por si só, ela seria privada, mas a lesão, ela não é um outro tipo de ação. Eu queria achar o artigo para passar o artigo sem problema aqui para vocês anotarem o artigo. Deixa eu achar o artigo aqui. Está no artigo 140, parágrafo 2º. Isso do que eu estou falando. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso 140, parágrafo 2º, da violência resultar lesão corporal. E isso é chamado de ação penal extensiva.
quando uma das partes da ação penal ela for pública. E agora eu falei pública subsidiária da pública, não vou esquecer de falar. A pública subsidiária da pública é quando ocorre a inércia e o outro órgão do MP a fará. Tem uma previsão, é considerado inconstitucional isso, mas é uma boa abordagem para provas orais, prova discursiva, no decreto 201 de 67, é o que trata dos crimes cometidos por prefeitos e vereadores. O artigo 2º, parágrafo 2º, diz o seguinte: se as providências para abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo MP estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Então, houve uma inércia, né, do Ministério Público Estadual, aí é feito o requerimento lá para o PGR. Então seria pública subsidiária da pública. Mas isso entende-se que é de 67, que isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Agora, existe uma situação constitucional, foi o que eu falei, que pode ser cobrado na sua prova, tanto de penal, né, processo penal, direitos humanos, como constitucional. Eu acredito mais que em constitucional e em direitos humanos que possa ser cobrado isso. O chamado incidente de deslocamento de competência. E isso está no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Que, olha só, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, por isso que eu falei que pode ser cobrado, prova de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, da qual o Brasil faça parte, poderá suscitar perante o STJ, não é perante o STF, isso aqui é uma pergunta também de prova, em qualquer fase do inquérito ou do processo, ou seja, durante toda a persecução penal, um incidente de deslocamento para a Justiça Federal. Então, seria uma pública subsidiária da pública, que estaria no âmbito estadual e iria por âmbito federal, quando está ocorrendo violação dos direitos humanos e não está acontecendo nada na esfera estadual. Aí seria uma pública subsidiária da pública, ocorrendo, saindo da esfera estadual para a esfera federal. Tem um último tópico aqui que eu acredito, foi uma pergunta da nossa amiga, que é da Lei Maria da Penha. Ação penal nos crimes de lesão corporal leve ou culposa, a Lei 9.099 trata como pública condicionada à representação. Mas isso não ocorrerá na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, porque a própria Lei Maria da Penha ela afasta a incidência da Lei 9.099. Então, como essa é uma previsão dessa representação na lesão corporal leve, na lesão corporal culposa, como essa previsão é da Lei 9.099 de 95, se ela afasta essa incidência, a ação será pública incondicionada. Então, isso decorre da lei, não precisava ter vários entendimentos de STF e STJ, mas tem inúmeros entendimentos já sobre isso, e pode marcar com toda certeza. Lesão corporal leve e culposa, quando envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha, por afastar essa ação, será pública incondicionada. Espero ter abordado os principais tópicos. Eu acredito que se não abordei tudo, foi quase tudo. Que daí, praticamente, para uma prova de OAB, eu não acredito nada além disso, nada que não possa ser nada além disso. Pode cair alguma coisa, letra de lei, e é interessante que faça a leitura da letra de lei da parte de ação penal para fazer um complemento. Mas as principais dicas estão aí. Tá, beleza, pessoal? Vou encerrar, né? Eu acho que já tá tarde, é uma sexta-feira. Todo mundo quer aproveitar o restante da sexta-feira. Mas aí o pessoal pode assistir na retransmissão, eu acho que também o vídeo vai ser colocado no YouTube. Espero que tenha ficado bom. Eu tentei abordar com uma certa profundidade também e abordar os principais aspectos que eu acho que possa ser cobrado numa prova da OAB.
uma boa noite, um bom final de semana, um abraço a todos aí. Vou encerrando o vídeo. Bom final de semana, pessoal.